Todos encontraram? Amém. Espero que os irmãos entendam que eu vou estar falando aqui, o Senhor vai estar falando através de mim. Espero que os irmãos entendam. Tiago, capítulo 1, versículo 25, diz assim. Desculpe, versículo 26 diz assim: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Versículo 27 diz: a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e os viúvos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Pode tomar os seus assentos. Eu vou tentar ser o mais claro possível, mais rápido, mais possível ainda. Eu meditei bastante aqui dentro do carro, para lá, para cá, e fiz de tudo para estar aqui no horário certo. E Deus preparou todo o caminho. Eu estou aqui. Avisei o pastor que poderia estar chegando com alguns minutos de atraso, mas Deus sabe todas as coisas. Deus abre caminhos. E Ele abriu os meus caminhos para chegar no horário aqui. Aleluia. Obrigado, Senhor. Como eu disse aqui no versículo 26, visitar órfãos e viúvas nas suas tribulações, guardar-se da corrupção do mundo. Ou seja, se ele não reprimir a língua, suas outras evidências de religião são inúteis. O homem pode, sem dúvida, ter muitas coisas em seu caráter para que parecem ser evidência da existência de religião em seu coração. E ainda assim pode haver algo que mostre que todas essas evidências são falsas. Então, irmão, eu vi essa primeira frase aqui, de que você é crente, é evangélico, é religioso, aqui dentro da casa do Senhor. Mas lá fora, um simples escorregar. Quando eu falo não escorregar com o pé, não, eu falo escorregar no olhar, escorregar no falar, escorregar no agir com outra pessoa. Então, essas coisas ajudam a você a deixar de ser o religioso que se diz ser dentro da igreja. Então, é importante que você procure seguir lá fora o que você é aqui dentro. E muitas vezes aqui dentro, aqui no Pedroso não acontece isso, mas acontecem coisas que dentro das igrejas, que o irmão está sentado ali, mas ele olhando para o outro, está criticando a forma desse irmão se vestir, está criticando a forma desse irmão sentar, dessa irmã sentar. Se a irmã vem cantar, vai criticar a forma como a irmã cantou. Então tudo isso tira de você a força para ser um cristão de verdade. E você não se atenta para isso. Você não está se atentando para isso. A religião é projetada para produzir um efeito em toda a nossa conduta. E se existe alguma coisa em referência da qual ela nos coloca sob o seu controle, pode mostrar que todas as outras aparências e piedades são inúteis. Você, de repente, demonstra que é piedoso, que é carinhoso com seu filho diante das pessoas, carinhoso com a sua esposa diante das pessoas. Mas quando está você e ela agride verbalmente,
agride fisicamente. Quando está com seu filho, só você e ele, agride o filho com tapas. Como eu vi a semana passada na televisão, o pai agredindo a filha deficiente, a filha tinha problema, e ele batendo na filha achando que ninguém estava vendo. Mas Deus está vendo. Verdade, Deus. Deus está vendo. Bateu, agrediu a menina dentro do elevador, agrediu a menina nas escadas. E aí, irmão, se ele está dentro da casa do Senhor e faz o negócio, eu não estou dizendo que esse pai é evangélico, mas existe no meio evangélico pais que são assim, existe mães que são assim. Dentro da igreja é uma coisa e lá fora é totalmente outra. Tem misericórdia, né? Senhor. Então, e não consegue reprimir a língua. Como um cavalo é impedido por um freio. Pode ter havido alguma razão pela qual o apóstolo se referiu a esse pecado em particular, que agora é desconhecida para nós. Ou talvez ele pretenda selecioná-lo como exemplo para ilustrar essa ideia, que houve uma propensão maligna que a religião não controla. Ou se houver alguma coisa em relação à qual sua influência não seja sentida, qualquer outra, se houver evidência de piedade, isso demonstrará que todas essas aparências religiosas são vãs, pois a religião é projetada para controlar todo homem e subjugar toda a faculdade do corpo e da mente, e a sua exigência de se a língua não é contida, ou se existe alguma propensão irrestrita ao pecado. Isso prova que não há religião verdadeira. Por isso que muita gente, às vezes nós que somos evangélicos, a gente está na rua com algumas atitudes, ou em qualquer lugar, dentro do ônibus, dentro do metrô, com algumas atitudes, e que pessoas que talvez conheçam a gente falam: olha, a atitude daquele que se diz ser crente, olha a atitude que ele está tendo, ou com uma pessoa idosa, ou com um morador de rua, seja lá com quem for. A tua forma de fazer na rua, a tua forma de agir na rua tem que ser como você age dentro da igreja. Verdade, Deus. Porque a tua religião está sendo vã. Aí você acha que Deus não está vendo todas essas coisas? Com certeza Ele está vendo, né? Isso também leva com que você engane o teu próprio coração, o que implica que Ele engana o seu coração, supondo qualquer evidência possa provar que ele está sob a influência da religião e a sua língua não for restringida. E hoje em dia, em todas as instâncias, o que prejudica você, ou dentro do trabalho, ou dentro da tua casa, ou dentro da igreja, é o órgão que mais pecado faz o ser humano cometer, é a língua. Porque palavra solta ao vento, ela não volta. É, Deus. Palavra solta ao vento, você não consegue buscar ela de volta. Então a gente precisa se atentar para o que está acontecendo dentro da igreja. Uma única propensão pecaminosa, sem suborno, neutraliza todas essas coisas e mostra que não há religião verdadeira. Se a língua não estiver suave, se algum pecado for cedido, isso mostrará que a sede do mal não foi alcançada e que a alma, com tal, nunca foi submetida a leis de Deus. Existem leis na palavra de Deus. E se a gente não contermos as nossas ações, se nós não contermos o nosso falar, se nós não contermos o nosso agir, você não está agradando a Deus. Pois a própria essência de todo o pecado que havia na alma pode ser sido concentrada dessa propensão
mais que possa se manifestar pode ser explicado na suposição de que há religião. Isso não pode ser explicado na suposição que existe. Se você for lá ver 1 João 2,15, está escrito assim: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Verdade. Irmão, você já imaginou eu que vivia no mundo, mesmo antes de casar? Lá com os meus 15, 16 anos, eu fazia muita coisa que eu costumo dizer hoje, quando as pessoas, alguns amigos falam de que hoje eu sou crente, e falam, pô, mas lá no seu passado você era isso e aquilo. Ali, lá, Deus já estava me protegendo. Eu sei isso agora. Eu sei isso agora porque passei a servir a Deus. E eu passei a sentir a tua presença. Eu passei a sentir o Espírito Santo trabalhando no meu coração e controlando a minha mente. Apesar que a criação da minha mãe, ela nunca permitiu que nós falássemos palavrões. Primeiro porque se falasse palavrão diante da vela, você estava a mão aberta na boca. A minha esposa conheceu minha mãe por alguns anos e sabe como ela agia. Quando o meu irmão do meio lá, que mora na praia, ele fazia alguma coisa errada, ela corria atrás dele, ele estava com pastor, ele casado, pai e filho. E se não corresse, apanhava. Então, a gente precisa ter Deus dentro de nós, sentirmos Deus dentro da gente. É Jesus. A gente precisa sentir o calor do Senhor, o calor do Espírito Santo trabalhando em nossos corações. Glória a Deus. Se você for ver lá em também João 3,17, se alguém tiver recursos materiais, vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? É Jesus. Eu estava pesquisando aqui e esse versículo ele me tocou bastante. Porque a gente que trabalha na rua, a gente vê tanta coisa nos faróis, nas calçadas. Às vezes eu paro num farol, claro, é perigoso. A minha esposa me chama a atenção todo o tempo, eu não me preocupo em fechar vidro, porque se fecha o vidro eles quebram. Se ele se gostou de alguma coisa do seu carro, vai quebrar. Vidro fechado ou aberto. E eu ando muito com vidro aberto. E aí vem aquela pessoa te pedir uma ajuda, te pedir uma esmola. Aí você olha para a cara da pessoa, para o rosto, para a fisionomia da pessoa, você fala, meu Deus, será que ele está mesmo com fome? Ou ele quer beber? Será que ele está mesmo necessitando disso? Ele quer o dinheiro para comer? Eu me recordo de um amigo meu, Manuel, ele mora ali em Barueri, e ele estava me falando uns tempos atrás, que todo dia passava um rapaz lá e pedia feijão, pedia arroz, pedia tudo para comer, ele dava. Passava 2, 3 dias, voltava lá, pedia, ele dava. Aí ele tinha um pedaço de quintal lá, tinha um mato. Aí o rapaz chegou lá e falou para ele, falou, o senhor pode hoje me dar um pouco de feijão, um pouco de arroz? Eu estou com fome. Ele falou, vamos fazer um negócio? Eu te dou ou eu te pago, não vou te dar nem arroz nem feijão não, eu vou te pagar para você capinar esse pedaço de quintal aqui. O pedaço de quintal dele era pequeno, mais ou menos o tamanho desse salão. O rapaz falou, não. Trabalhar, não, eu não vou fazer isso não. Ele nunca mais passou lá. Então, por causa de os que realmente necessitam, paga. Verdade. Sabe? E a gente vê muito isso até dentro dos parentes, dentro das famílias. É, Deus. Parentes que têm condições, parentes que têm dinheiro, que têm condição, têm bens materiais, pode ajudar um outro parente e não ajuda. Eu me recordo de uma passagem, ele morava na Coab. Eu morava na Coab, e um colega meu estava passando por uma dificuldade. E a mulher tinha mandado ele embora,
o nome dele era Nildo. Eu trouxe ele para morar com a gente. E era dentro de um apartamento pequeno da Coab, 59 metros quadrados. E eu pus ele dentro de casa para morar com a gente. O rosto que a minha esposa olhou para mim, pensando num peãozinho arrependido, foi eu. Mas graças a Deus, os nossos pais, os meus pais, me ensinou a ter palavra. E quando nós ficamos sozinhos, ela me deu uma bronca grande. Eu falei, mas eu não posso pedir para ele ir embora. Tem que esperar. Tem jeito. Mas você não percebeu que é eu e uma filha, mas é eu e a sua filha aqui dentro de casa. Eu falei, mas ele não vai ficar aqui quando eu não tiver. Mas como é que você sabe? Você conhece o coração dele? Eu acho que eu estava fazendo uma doação. Eu estava fazendo uma doação, tanto é que não demorou tanto. Quando ele se restabeleceu, acho que da separação dele com a esposa, ele foi embora e até hoje eu não sei onde ele anda, por onde ele anda. Então esse tipo de coisa, gente, que nos aproxima mais de Deus. Eu também fui ver lá em Timóteo, 1 Timóteo 5,4. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, cuidando da sua própria família, retribuindo o bem recebido de seus pais, a vós, isso agrada a Deus. E engraçado que a gente, quando vive lá no passado, quando a gente é criança, lá nas escolas tinha a aula de religião, e eu, sinceramente, eu estudava, mas não era muito de aprender. Eu estudava bastante. E eu não era muito de aprender. E aí eu fui mais fundo aqui, na questão da viúva. E quando fala que você tem que cuidar da viúva, eu até coloquei aqui, e engraçado que quando na palavra está lá, cuidar de viúva, eu pensava na viúva que tinha perdido o marido, e aí descobri que não é isso. Descobri de que a viúva como é que eu posso falar essa palavra? Me perdoe, eu estou tentando lembrar da palavra que eu vi. É que Deus, você vai cuidar da viúva, não é a viúva que perdeu o marido, é a igreja, sabe? É família. Sabe por que Deus quer que a gente cuida um do outro? Que a gente ajuda um ao outro, que não permita que as pessoas sejam maltratadas. Sabe? A palavra de Deus ela é tão cheia de ensinamentos. É tão cheia de ensinamentos que por mais que você leia a palavra do Senhor, você não aprende tudo. Verdade. Então, tem mais versículos aqui que eu gostaria de estar lendo. Aquele, lá em Jó 31,15, diz: aquele que me fez no ventre materno, não fez também a eles? Não foi ele quem formou a mim e ele no interior de nossas mães? Salmo 68,5: Pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. Irmãos, isso aqui é muito, muito bonito, muito lindo. Quando a gente respeita as pessoas,
Eu vou ver aqui, aqui em Tiago 1:27, vou repetir: a religião pura e imaculada para o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e viúvas nas suas aflições, guardar-se incontaminado do mundo. Sempre me vi perplexo diante desse verso. Seu sentido até pouco tempo não fazia sentido para mim. A última advertência do verso parece ser óbvia, mas o trecho de visitar órfãos e viúvas nas suas aflições, esse realmente passava em branco na minha consciência. Era isso que eu estava querendo dizer. Não compreendia do jeito nenhum o significado. Talvez a questão dos órfãos e viúvas estivesse ligada à compaixão que seria gerada pelo amor de Deus em nós. Não está errado esse ponto de vista, mas ainda assim é um entendimento suplista demais. Assim, qual seria a religião pura e imaculada para com o nosso Deus? Guardar-se incontaminado do mundo. Tentar explicar a outra parte do verso e formar um todo. Devemos partir da grande comissão dada por Jesus. Em Mateus 28, 19 e 20, diz: levar o Pai a todas as pessoas na terra, apresentá-lo a todos os povos, raças, nações, sabendo, claro, que na presença de Deus as aflições abrandam. Logo, órfãos, na exata concepção do termo, são aqueles que não têm pai e mãe. No caso do verso, entretanto, são aqueles que, logo, órfãos, na exata concepção do termo, são aqueles que não têm pai. Acima do verso transcrito, responde pergunta feita no texto. A religião pura e imaculada é apresentar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. As pessoas visitando-as em suas aflições, dando-lhes a oportunidade de conhecer, usufruir da salvação, da paz e do amor verdadeiro. Então, o que eu entendo aqui? Que Deus quer você, que Deus quer seu servo, sua serva, apresentando outras pessoas a Deus. De que forma? Trazendo para dentro da igreja, trazendo para dentro da casa do Pai, apresentando ao Pai. Então isso, no meu ver, na minha concepção, a palavra de Deus nos traz uma força muito grande. A palavra de Deus traz uma verdade para os nossos corações, e essa verdade nós temos que expor ao mundo. Mostrar quem é Deus. Amém, Jesus. Amém? Mostrar quem é Deus. Porque muitas pessoas não conhecem o poder que Deus tem. Verdade. Deus tem o poder de tirar um morador de rua e tornar ele um milionário. Mas alguém precisa ir lá mostrar isso para ele. Alguém precisa ir lá falar para ele que Deus existe, que Deus está vivo, que é um Deus vivo e que vai servir a esse Deus. Então isso é ajudar ao próximo, isso é ajudar os órfãos. Porque quando fala órfão, não é órfão porque o pai e a mãe morreram, é órfão porque ele não tem Deus, ele não tem o Pai, ele não tem o Espírito Santo. Esse é o órfão. Então, no meu entendimento, me perdoe se eu me atrapalhei um pouco, mas eu sou uma nova criatura. Louvado seja Deus. Desde o dia que Ele foi lá e me puxou pela mão do lamaçal que eu andava. Glórias a Deus. E me colocou onde eu estou hoje. Eu ouvi muitas vezes as pessoas falar para mim, cara, você, sua morte
porque você não tem mais cura. Misericórdia, Jesus. Sabe, pessoas que, às vezes, de falar algumas palavras que viessem a me fortalecer, as palavras eram de que eu iria morrer, que o álcool iria me matar, que qualquer hora eu levaria uma surra dentro de uma comunidade buscando, que eu não gosto nem de falar o nome. E hoje eu sou grato a Deus. Aleluia, Deus. Por estar aqui onde eu estou hoje, mesmo que gaguejando, mesmo que falando errado, mas Deus sabe no meu coração. Agradeço muito a Deus por ter me dado uma esposa que aguentou tanta pancada. Mas não é pancada no físico, eu nunca bati nessa mulher. Mas ela apanhava muito das situações que eu criava para ela. Vocês não sabem o quanto eu sou grato a ela por aguentar o que ela aguentou por 20 anos. Eu acho que o Espírito Santo falava ao coração dela: aguenta um pouquinho que ele vai mudar. O ditado que antigamente que pau que nasce torto morre torto, ei, irmão, é mentira. Uma coisa que o diabo coloca na boca das pessoas para te deixar para baixo. Deus da glória. Pau que nasce torto, ele conserta. Aleluia. Varão que nasce torto, ele conserta. Louvado seja Deus. Porque Deus me colocou aqui e eu sou um homem consertado, né? Glórias a Deus. Aleluia. Hoje muitos amigos meus já se foram. Amigos, desculpa, pastor de boteco. Desculpa, pastor. Amigos de boteco. Amigos de bebê junto comigo. Aí quando acabava o meu dinheiro, eles iam embora e eu ficava sozinho. Muitos já se foram. Mas Deus falou: ei, você não vale, eu tenho uma obra na sua vida. Glórias a Deus. Ei, você não vai, eu tenho muito para você. E eu agradeço a Deus, sou grato a Ele. Agradeço a igreja, porque me acolheu de uma forma surpreendente. Aleluia. Eu e minha esposa fomos em muitas igrejas, mas infelizmente essas igrejas queriam finanças. E nessa igreja, por isso que a igreja do Parque Pedroso é a minha segunda casa. Tive aqui 2 pastores, 2, né, nega? 2 pastores, pastor André, homem de Deus, e o pastor Gil. Obrigado, pastor, por você existir nas nossas vidas. Minha e da minha esposa. Fui trazido aqui pela minha sobrinha Camila, que Deus está dando umas pancadinhas nela e logo ela se conserta. Em nome de Jesus. Porque pau, irmão, que nasce torto, ele não morre torto, não. Glórias a Deus. Eu agradeço a Deus, espero que vocês tenham entendido. Eu sei que eu gaguejei um pouquinho, mas Deus entendeu o que eu quis dizer. Tenho certeza. Peço perdão à igreja pelas falhas, pelos deslizes aqui. Mas uma coisa os irmãos podem ter certeza: esse coração aqui é de Deus. Amém. Glória a Deus. Ele não Deus. sai de dentro de mim mais nunca. Glória a Porque Deus. eu não vou deixar. Glória Amém? Amém. Agradeço a Deus e ao pastor essa oportunidade. Espero ter outras para que eu vá, para que o Espírito Santo trabalhe mais ao meu coração e eu consiga fazer com que os irmãos entendam o meu explanar da palavra do Senhor. Amém, Jesus. Deus abençoe, pastor.